Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do PharmaCast e com uma convidada muito especial que veio de longe, Fernanda Fraga, vai falar um pouquinho pra gente sobre a atuação do farmacêutico em vigilância sanitária, um tema extremamente necessário. Inclusive eu, Fernanda, tô com um pouquinho de medo com com a sua presença, que brincadeira. Muito obrigada por aceitar, por vir de Campos, né, dos Goytacazes, longe, 5 horas aqui do Rio, que a gente fica aqui no Rio de Janeiro, né? E aproveitar um abraço para todos os farmacêuticos da região. Muito obrigada por esse carinho. Fiquei sabendo esses dias que eu estava nos grupos, né, de lá. Fernanda, obrigada por aceitar o convite, viu? Não sei nem como te agradecer você estar aqui. Eu que agradeço, né, pelo convite e também pela confiança. Afinal, a gente não se conhecia pessoalmente, né? A gente só se conhecia pelas redes sociais, pelo Instagram. E agradecer esse convite. Espero que a gente, né, seja uma boa live e o pessoal goste. Se Deus quiser. E aí, fala pra gente um pouquinho quem é a Fernanda, como que você chegou até a vigilância sanitária, como é que foi esse processo? Sim, vou começar minha história lá do comecinho, né, por que eu escolhi fazer farmácia, né? Então, antes de fazer o curso de farmácia, eu era técnica em química. E meu primeiro emprego como técnica em química foi uma farmácia de manipulação. Então, lá que eu comecei a ter o gosto pela farmácia. Então, assim que abriu a faculdade de farmácia lá em Campos Goytacazes, eu decidi, né, fazer a graduação e gostei bastante. E uma coisa assim que eu gosto de sempre chamar a atenção, né, que eu fui bolsista na faculdade. Então, eu sou muito assim agradecida pela instituição por ter sido, né, qual a faculdade que você... A Faculdade de Medicina de Campos, né, por ter sido bolsista, famosa. Sim. E se não fosse essa oportunidade, né, talvez eu não estaria aqui hoje. Então, eu sou muito grata pela oportunidade de ter conseguido a bolsa e ter conseguido, né, traçar minha carreira, né, de farmacêutica. Né? Então, fico muito feliz por ter conseguido, né, todos... Tudo começou no curso técnico. Tudo começou pelo curso técnico, fiz o técnico de farmácia também e depois fui para a graduação em farmácia. E aí, como chegou, depois que você fez a faculdade, como foi esse processo da aprovação do concurso? Porque é concurso, vigilância sanitária, né? Isso, é concurso, né? Então, aí como eu gostei, assim, dessa área, né, da farmácia, e na faculdade eu gostava muito da área da docência. Então, eu participei bastante de monitoria, de iniciação científica. Na monitoria, eu fui monitora de farmacognosia, que é uma matéria que muitas pessoas às vezes não gostam, mas eu adorava farmacognosia, porque engloba diversas disciplinas do curso de farmácia, né? Então, eu gostava muito dessa área, assim, de plantas medicinais e de alimentos. Então, como eu gostava também da área de pesquisa, eu fiz iniciação científica e logo assim que eu terminei a faculdade, né, juntei a docência, juntei a pesquisa e fui para o mestrado na UENF. E o mestrado eu fiz na área de produção vegetal. E lá também estudei plantas medicinais, né, estudei a pitanga, a frutinha, a pitanga, analisando atividade antioxidante, vitamina C, diversos componentes, né, da pitanga. E logo depois que eu terminei o mestrado, eu comecei, né, a trabalhar como docente e comecei na Faculdade de Medicina de Campos, trabalhei também no Senac, Campos, também por técnico de farmácia, e em outras instituições de ensino também que eu trabalhei. Saiu do mestrado, já foi dar aula, né? Isso aí. Na UENF? Não, eu fiz mestrado na UENF. Onde você sabe, você né? Estudou pessoal também. Que não... Tem muita gente que não sabe dessa parte da minha história, que eu fiz 1 ano e meio de ciências biológicas na UENF, né? Mas eu sempre quis fazer farmácia. Biologia foi pela influência da minha irmã é bióloga, né? Mas, assim, a UENF me ensinou... Nossa, me preparou para a vida. Então, eu tenho um carinho muito grande com a UENF, com o campus. Então, quando a gente se conheceu na internet, eu falei, meu Deus, preciso levar ela pro podcast, pro PharmaCast, porque é uma pessoa que vai agregar muito, né? Com certeza. Então, eu gostei bastante dessa área da pesquisa e da docência. Então, como professor... A UENF é muito forte, né? Com isso, pesquisa. E lá na Faculdade de Medicina, né, quando eu comecei a dar aula, como eu gostava dessa área da pesquisa também, eu orientei diversos alunos também, com TCC, iniciação científica, fiz várias publicações de artigo científico também, devido às plantas medicinais, na área de plantas. Geralmente na área de plantas medicinais. E depois eu me tornei professora de farmacognosia lá na Faculdade de Medicina de Campos. Então, eu fiquei assim, um bom tempo como docente. E a Faculdade de Medicina, eles abriram a farmácia escola. Dentro, né, da instituição. E eu fui convidada para ser a farmacêutica responsável técnica da farmácia escola. Aí eu falo que lá a farmácia escola serviu assim, para treinar os alunos, né, como que trabalha em drogaria. E foi uma escola para mim também, porque eu nunca tinha trabalhado em drogaria. Então eu aprendi também na farmácia escola. Foi realmente uma escola para mim, para aprender a atuação em drogaria. Então eu aprendi lá junto com os alunos. O que ajuda muito hoje no seu trabalho, né? Sim, com certeza. Então o meu primeiro contato em drogaria foi a partir da
farmácia escola, e depois, assim, aos poucos, né, como eu trabalhava em diversas instituições de ensino, a gente, na hora que já ficando cansado, né, de ser professor, de trabalhar bastante, que professor trabalha sábado, domingo, feriado, leva serviço para casa, né, que é prova, seminário, corrigir, estudo dirigido, relatório. Então, a maioria das disciplinas que eu dava, além de farmacognosia, eu também dava bromatologia na Faculdade Redentor também, que eu dei aula para curso de nutrição, e de farmacologia para enfermagem, tanto para nutrição como para enfermagem, que eu dava farmacologia. Então, acaba ficando um pouco puxado, né? E então, depois eu fui aos poucos parando de dar aula e comecei a entrar em drogaria. Peguei essa experiência, né, que eu adquiri na farmácia escola e comecei a trabalhar em drogaria. E também adorei o mundo da drogaria, que você aprende... Geralmente é o inverso, né? A gente algumas pessoas começam na drogaria e vão para docência, né? Isso. Da docência para drogaria, que legal. Eu comecei ao contrário, né? Eu comecei já dando aula, já, né, por conta do mestrado, né, a experiência que eu adquiri. E depois que eu fui para drogaria. E até algumas pessoas me questionavam, como que você é professora com mestrado... Tão pejorativo, por que né? você está em drogaria, né? Aí eu fui e respondia, né? Por exemplo, quando a gente trabalha dando aula, a gente não tem um salário fixo. Então, é de acordo com a quantidade de aulas que a gente dá. Então, por exemplo, tem semestre que às vezes eu ganhava muito, tem semestre que eu não ganhava quase nada. Então, às vezes não compensava. Então, eu preferi o quê, né? Vou entrar na drogaria, porque eu vou ter o meu piso farmacêutico lá certinho, e continuei dando aula também à noite também. Então, consegui ficar emendando. Aí, depois, aos poucos, eu fui parando de dar aula, fiquei só na drogaria. Assumi gerência também em drogaria também, que eu gostei muito. E a partir de 2019, resumindo, né? A partir de 2019, eu comecei, assim, eu virei gerente, né, em farmácia. Comercial, e também comecei a estudar bastante essa parte de liderança farmacêutica, a parte de marketing, que é uma área que você adora também, e com essa parte, né, de estudando bastante sobre marketing, a gente consegue, sim, trazer diversos benefícios para o estabelecimento lá farmacêutico. E o dono fica feliz, né, quando a gente se empenha, né, a gente ajuda fazendo vídeos, né, para o Instagram da farmácia, consegue reverter em vendas para o estabelecimento, isso é muito legal, que é gratificante, né, não só para a gente farmacêutica, como para o dono, que vê o lucro, e também os clientes, né, que chegam lá, você é a menina dos vídeos, lá do Instagram da farmácia. Já passei por isso, trabalhei assim numa cidade pequena, né, que é até onde eu moro hoje, Teresópolis, e as pessoas paravam na rua e falavam, você que fez o vídeo para farmácia X? Sou eu. Eles gostam. É muito legal, eu amo isso. Elogiam bastante, te aproxima, né, do contato ali com a certeza. E, vou dizer assim, humaniza, né, o perfil quando você aparece, não fica só aquelas fotos de produtos, né, não fica só botando um texto de falando, por exemplo, de data comemorativa. Não. É bom sempre você revezar, né, entre as publicações no Instagram de uma farmácia. Então, isso é uma coisa também que eu adorava fazer, principalmente quando eles me davam a liberdade de eu fazer, de eu postar. Você criava conteúdo. Eu criava conteúdo. Mas você é uma criadora de conteúdo, né? Sim. Então, é uma coisa que eu gosto bastante, essa parte de criação de conteúdo no Instagram. E comecei fazendo, assim, para drogaria e faço para o meu perfil também. Aí, comentando sobre o perfil, né? Esse meu perfil hoje, que é farmacêutica Fernanda Fraga, eu comecei como News Pharma Campus, que era o nome do Instagram. Por quê? Eu divulgava vagas de emprego na minha cidade e da região, e porque assim, eu conhecia muitos farmacêuticos por ter sido professora, então eu sempre estava por dentro de vagas, né, para farmacêutico, conhecia muitos donos de farmácia, e por eu ter dado aula também, né, tanto assim, graduação como técnico em farmácia, os alunos viviam me procurando, professora, tá sabendo de alguma vaga? Então, assim, por que não unir as duas coisas, né? Um canal para divulgar as vagas e as pessoas que querem saber dessas vagas vão encontrar, né, um local que vai concentrar nessas vagas. E também a parte de cursos também, que eu sempre gosto de divulgar também da região e também, né, do Brasil como um todo, né, na área da farmácia. Porque, às vezes, até durante a graduação, assim, os alunos pediam, tô precisando fazer as minhas horas complementares, as horas ataque lá para ganhar certificado. Então, eu comecei a divulgar esses eventos também para ajudar os alunos da graduação. Então, o Instagram eu comecei assim, como News Pharma Campus. Só que, vamos dizer assim, acabava limitando muito com o nome campus e ficava muito mais para a nossa região.
E às vezes, quando eu participava de live, ou às vezes a pessoa queria saber quem que estava por trás do Instagram e o Farmacêuticos. Você começou a aparecer mais um pouco. Isso. Aí depois eu preferi o quê? Trocar o nome, botei Farmacêutica Fernanda Fraga. Começou a ganhar muito mais seguidores, né? Depois que eu botei o nome, comecei... o perfil. Isso, humanizei o perfil, comecei a aparecer mais, fazendo mais vídeos. E depois, quando eu fui aprovado no concurso, né? Tem pouco tempo, então. Foi o concurso, olha só, ele foi de 2020, mas por conta da pandemia, não podiam chamar, né, os profissionais que foram aprovados no concurso, então eu só fui chamada em 2022. E já tem um ano, né, que eu comecei a atuar, assim, em vigilância sanitária. Então, eu fiquei nesse período aguardando, aflita, né, 2 anos esperando para ser convocada. Então, a vigilância sanitária é uma área, assim, que eu gosto bastante. Uma coisa que o pessoal fala, assim, que tem muito a ver, né? Vamos voltar um pouquinho. Eu já trabalhei com consultoria farmacêutica, né, para montagem de estabelecimentos farmacêuticos. Então, eu sempre sentava por dentro, né, de saber todo o procedimento para abrir uma farmácia, a parte de documentação, tudo que é necessário, né, os POPs, manual de boas práticas e por aí vai. Então, eu já tinha essa experiência da consultoria, né, e quando surgiu essa oportunidade do concurso para auditor fiscal de vigilância sanitária, aí eu fiquei, assim, bem tranquila, né, porque é uma coisa, assim, que eu já seguia, já estudava, né, então foi a área, assim, que o pessoal falou que foi a minha cara, então eu gostei bastante. E você é feliz nessa área? Sim, gosto bastante, né, da atuação da vigilância sanitária. Aí quando o pessoal comenta assim, eu tenho medo do fiscal. Eu tinha eu tinha muito medo, porque a gente acaba reproduzindo o que outras pessoas vão falando, né? Eles vêm para fechar a farmácia, eles vêm para te punir. E o fiscal é isso, o fiscal é aquilo. Então, quando eles chegavam, eu passava mal, de verdade, eu passava mal. Eu falei, não, esse vai ser um dos primeiros temas que eu quero trazer para o Farmacast, porque eu quero uma visão educativa, né? E demorei a entender o que era de verdade, né? Assim, porque quando a gente chegava com aquela postura, com aquela roupinha, eu falava, pronto, hoje eu vou sair daqui, meu Deus do céu, e procura documento, procura isso. Então, acho que eu trouxe realmente, né, foi essa vontade que eu fiquei insistindo, por favor, Fernanda, uma hora na sua agenda, para poder você desmistificar, né, isso que existe sobre a vigilância sanitária. Isso aí. Vamos dizer assim, a vigilância sanitária tem intuição também de educação sanitária, né? Então, o fiscal não está lá só com a intenção, assim, de punir. Ele está lá com a intenção de orientar o profissional farmacêutico. Então, a partir do momento que você já sabe tudo que o fiscal vai pedir, você sendo organizadinho, tendo a sua pasta sanitária com todos os documentos organizados, você não precisa ter medo, você já sabe como que vai ser a fiscalização, você já sabe que ele vai pedir lá para ver certidão de regularidade em dia, já vai solicitar para ver os POPs atualizados, carimbados e assinados, que tem a galera que esquece de carimbar e assinar. Vai pedir para ver o plano de gerenciamento de resíduos, né, que é o famoso PGRSS. Então, vamos dizer assim, nesse um ano aí que eu de atuação, né, na fiscalização, uma das principais dúvidas que eu observei com os farmacêuticos é justamente o PGRSS, que eles não sabiam elaborar um PGRSS. Então, como eu tenho essa minha função assim, de professora também, eu aproveito o quê? Na fiscalização, eu ensino como que faz. Eu falo, você precisa utilizar a RDC 222, 2018, que é a mais atualizada. Aí eu falo quais são os tópicos, né? Quais são os itens obrigatórios que tem que vir descrito no PGRSS. Eu não só apenas falo o que precisa ser feito, eu oriento e explico como que faz. Às vezes a pessoa não tem uma noção, às vezes é recém-formado, não sabe elaborar um POP, eu vou e explico. Eu geralmente ando com modelinho de POP, né? Então, o POP eu gosto de ensinar. Sim, o pessoal fala que eu tenho paciência para ensinar, né? Então, eu vou e mostro como que eu faço um POP, o título, o que tem que vir descrito no POP. O manual de boas práticas, dou essa orientação. Falo para eu sempre utilizar a RDC 44 para se basear nas boas práticas de farmácia e drogaria. Então, vamos dizer assim, quando a gente chega lá e eles veem que a gente tem essa paciência para explicar, né? De dar orientação, aí eles ficam mais tranquilos, né? Não precisa ficar com medo, porque a gente chega lá e explica direitinho para a pessoa e ele se sente confortável quando a gente chega lá no local. Sente abraçado, né? Porque eu acho que você já é professora, né? Você não existe o ex-professor. Você ainda você ainda atua na área, então assim, mesmo se não atuasse, não existe o ex-professor, né? Uma vez professor, então essa forma que você aborda, com certeza é um diferencial e o farmacêutico com certeza não esquece. Já tive experiências muito boas também com fiscais aqui no Rio, e eles faziam essa mesma maneira.
calma, respira, não é assim, peraí que eu vou te explicar, é assim, tá nessa parte. Às vezes você fica tão baratinado, você não consegue achar nem o documento que tá ali. Com certeza. Mas por conta desse histórico de falarem, né? Vai te punir, você que vai ser responsável. Não é uma coisa educativa, a gente precisa saber. Com certeza. E vou dizer assim, dia 20 de janeiro, né, que foi o dia do farmacêutico, lá em São João da Barra, né, que é a prefeitura que eu atuo, né, eu organizei um evento com os farmacêuticos da cidade. Como é uma cidade pequena, então eu consegui unir diversos farmacêuticos, né, que atuam na farmácia comercial e dei uma capacitação para eles. Então eu consegui já ver do ano passado para esse ano um grande avanço, porque nesse ano, quando eu já cheguei para fiscalizar as farmácias para renovar a licença sanitária, precisava ver. Eles com as pastinhas, tudo organizado, e que, Fernanda, do jeito que você ensinou a gente. Pra eles aí que vão estar te assistindo, com certeza. Um beijo e um abraço para a galera de São João da Barra, os farmacêuticos, né? Então, fiquei muito orgulhosa e eu gosto de elogiar quando eu chego lá e vejo aquele serviço, né, que é bem realizado, que mostra que eles foram caprichosos, né, organizando a pastinha. Então, a gente fica feliz, né, e mostra que o nosso trabalho está sendo bem feito e que eles entenderam o recado, entenderam o objetivo da capacitação, que é justamente para somar, para ajudar e também para trazer benefícios para o estabelecimento. Que quando a vigilância sanitária chega no local, é para trazer melhorias para o estabelecimento, não é só para punir, não é só para ver o armário controlado lá para deixar o farmacêutico nervoso, não. A gente chega lá para trazer melhorias, ver a questão, né, da temperatura do local, para ver se está adequado, se os medicamentos estão sendo armazenados da forma adequada, a questão da validade, que é muito importante, que às vezes o farmacêutico deixa a desejar quando ele não orienta a equipe da forma correta, com relação da guarda dos medicamentos, fazer aquele PVPS, né, que é o primeiro que vem, esse primeiro que sai. Chegou o medicamento novo, né, botar na parte de trás, vender aquele que está mais tempo na prateleira. Então, é importante o quê? Ter essa orientação do farmacêutico, por isso a importância do farmacêutico no estabelecimento. Uma coisa que eu não posso deixar de falar aqui, né, aquele termo que a gente usa do assinacêutico, que infelizmente, quando o fiscal chega na farmácia e não encontra o farmacêutico, é uma grande problemática em todo o Brasil. Então, a gente fala assim da importância do farmacêutico. O farmacêutico presente lá no estabelecimento, gente, é um grande diferencial, que cada vez mais as pessoas estão ficando conscientes da importância do farmacêutico e tem cliente que já chega querendo falar com o farmacêutico. E se às vezes não encontrar, ele vai virar e vai para outra farmácia procurar o farmacêutico. O farmacêutico, ele está ali para trazer orientação para a população. O farmacêutico que faz o seu papel da forma correta, ele vai estar ali para orientar, para treinar a equipe. Treinando a equipe, ele vai ajudar a aumentar as vendas da farmácia. Ele vai ajudar na redução de custos, né, da farmácia, a partir do momento, né, que ele orienta essa questão da validade, para evitar a perda por conta de validade. O farmacêutico, ele pode ajudar no marketing, para aumentar as vendas. O farmacêutico, ele pode ajudar também na questão de diversos serviços, né? Os serviços farmacêuticos, inclusive, né, que o farmacêutico pode realizar. E quem não, vamos dizer assim, não investe nessa parte de serviços farmacêuticos, é uma boa investir em serviços farmacêuticos também, porque também traz renda também para a farmácia e fideliza o cliente, aquele cliente que é hipertenso, que é diabético. Então, você investindo em serviços farmacêuticos também vai fidelizar o cliente. Então, olha só quantos serviços que o profissional farmacêutico pode fazer na drogaria. Não é só estar ali atendendo no balcão, não é só ficar conferindo receita, ver se é SNGPC. É muito além do balcão que o farmacêutico pode fazer numa drogaria. Sim, eu tenho um carinho muito grande já não tive oportunidade de trabalhar em farmácia comercial, mas de drogaria, né? Mas fiz estágio em uma rede grande e assim, eu aprendi demais. Sim. Eu tenho um carinho enorme. Hoje, às vezes, para tirar dúvida, eu ligo para os meus amigos que trabalham em drogaria. Porque eles estão direto ali. Então, falar, essa medicação é isso? Sim. Porque eles estão tendo esse contato, né? Eles precisam ser reconhecidos para isso, né? Com certeza. E você falou uma coisa importante, eu vou aproveitar o gancho, né? Do reconhecimento. Sim. Que muitos colegas farmacêuticos falam que não são valorizados profissionalmente. Então, gente, a valorização, ela parte da gente. A gente se valoriza. Como que você quer ser valorizado se você fica lá na farmácia, lá de braços cruzados e não faz nada além de ficar olhando receita? A partir do momento que você faz o a mais, o além do que você foi contratado, a equipe toda vai ver, o seu chefe vai ver e ele vai te recompensar. Ele pode te recompensar, às vezes, só
por um elogio, mas às vezes ele pode recompensar financeiramente. Ele pode te chamar para ser um gerente farmacêutico. Mas se você ficar lá só parado, não fazer mais nada, como que ele vai chamar você para ser gerente se você não mostra o além? Você tem que fazer a mais primeiro para depois você ser reconhecido e ser valorizado. Então, a partir do momento que você faz algo além do que você foi contratado, não vai ser por acaso. Você vai ser valorizado. Com certeza, a recompensa vem. A sua história é muito interessante porque, às vezes, a gente tem uma visão que só a determinada área é importante. E você passou por várias áreas. Sim. Primeiro, você foi da pesquisa, Isso. Depois você foi para docência, depois você foi para drogaria e fez 2 coisas ao mesmo tempo. Então, isso eu acho que é um exemplo para todo mundo que está ouvindo, assistindo, de como você hoje é uma profissional que eu considero muito diferenciada, né? Parabéns por isso. E porque também investe muito em você, investe em curso, estuda, se valoriza, se posiciona, né, na sua... porque às vezes a gente tem uma idealização que só quando eu for aprovado num concurso eu vou ser valorizada. Só quando eu for fiscal da vigilância sanitária eu vou ser valorizada, eu vou chegar mandando, eu vou chegar... E não é. Em qualquer área você pode e deve ser valorizado, desde que você se coloque naquela posição de merecer respeito, de ser um profissional, de ter ética, né? Sim. E principalmente se vestir mesmo... Eu sou um farmacêutico, eu estudei para isso, né? Eu vou aqui exercer o meu papel. Foi o que você fez, assim. E por isso que eu falei, a sua história foi o inverso, porque geralmente as pessoas, né, que eu vejo por aí, pelo menos da minha forma, do tempo que eu me formei para agora, né? As pessoas entram na drogaria e depois correm para docência ou outra área, porque dizem que querem fugir da drogaria. Uma área que é tão maravilhosa, gente. Uma área, né, que a pessoa, igual você falou, tem tantos serviços farmacêuticos ali, tanta coisa que você pode servir, ajudar o próximo. Com certeza. E por que não se colocar naquela posição, né, se valorizar? E a sua história é bem, bem interessante por isso também. Sim, sim. Então, vou dizer assim, na farmácia você tem a possibilidade de treinar a equipe. Então, o conhecimento... Gestor, né? O conhecimento que você tem, que você adquire na faculdade, você está ali, vamos dizer assim, você é um aliado da liderança da farmácia, né? Às vezes você pode ser o farmacêutico gerente ou trabalhar junto com o gerente, trabalhar junto com o dono da farmácia e traçar estratégias, né? Tanto de marketing, traçar estratégias de treinamento lá para aumentar as vendas da farmácia. E você treinando a equipe, eles vão ver lá que a dali não é qualquer farmacêutica, que a dali tem um quê a mais, que a dali gosta de ensinar, gosta de mostrar o conhecimento dela. Então, a equipe valoriza quando o farmacêutico ele está ali presente e todos os dias e orienta a equipe. Você vai importante. ser valorizado pela sua equipe. Sim, porque eu escuto muito isso, né? Eu só vou ser respeitado o dia que eu virar professor, que eu fizer meu mestrado, que eu fizer doutorado ou que eu passar num concurso público. Sim. E não é dessa maneira, né? Você tem que sempre já sair da faculdade na vida, né? Mas assim, falando da nossa profissão, sair da faculdade com isso em mente. Não, eu mereço ser valorizado, eu vou fazer por onde, eu vou estudar, vou me qualificar e mereço ocupar uma posição de destaque ali onde eu for atuar, né? Isso é muito importante você falar, dessa questão, porque muita gente acha que só vai ter sucesso ou só vai quando ela for aprovada no concurso. Estudar, a gente nunca para de estudar. E uma coisa que até minha mãe mexe comigo. Fernanda, você já passou no concurso, que tanto você não para de estudar, Fernanda? Eu falei, mãe, pelo contrário, vigilância sanitária, a gente tem que estudar pra caramba, porque é muita lei. Cada hora é uma coisa nova que sai. Às vezes é medicamento que é recolhido. Então, eu sempre, né, tenho que ficar atualizada para passar as orientações até para os farmacêuticos, né, que eu fiscalizo. Então, para passar as orientações para as redes sociais, né, como eu sou criadora de conteúdo também, então eu sempre estou colocando, né, o pessoal a par das situações, o concurso da Anvisa que está chegando, então é uma coisa assim que vai estar falando nos próximos meses, e vai estar falando direto, né, em diversos canais aí, tanto no YouTube também, no Instagram, diversos perfis vão estar falando sobre a Anvisa. Então a gente tem que estar atualizado com todas as informações. Farmacêutico nunca para de estudar, profissional de saúde é importantíssimo, gente. A gente sempre está atualizado e passar essas orientações para os nossos colegas farmacêuticos, para a nossa equipe de trabalho e também para a população. A população é carente de conhecimento. Então, nós, como profissionais farmacêuticos, profissionais de saúde, nós somos aptos para passar o conhecimento para a população. Isso. E como que é a sua rotina hoje lá na vigilância? Como é que surgiu esse interesse do concurso? Primeiro vamos falar como surgiu o interesse
para fazer essa... Sempre foi seu sonho? Como que foi? Então, eu sou aquela concurseira nata, né? Então, eu sempre, né, já fiz diversos... né? Sempre já fiz diversos tipos de concursos, né? Mas, vou dizer assim, tem hora que chega o nosso momento, né? Hoje acredito muito nisso também. Sim, então eu tenho... Agora, dia 10 de agosto, né? Eu vou fazer 16 anos de formada. Então, olha lá, foram vários anos estudando. A gente falou isso em vários episódios aqui, que as pessoas querem tudo para ontem, né? Não, vai chegar o nosso momento. Sim, a gente nunca pode desistir. Hoje eu tenho 39 anos, né? Então, olha lá, foram anos estudando para chegar aquele momento de eu conseguir, né, ser aprovado no concurso público. E eu consegui ser aprovado no concurso público que é pertinho da minha cidade, né? Então, facilita para mim. Quanto tempinho de lá, de Campos para... Geralmente em torno de 40 minutos, né? 40 minutos, uma hora, depende do horário, né? De trânsito, né? Então... é bem legal, assim, que é bem próximo, né? Então, eu consigo, né, fazer esse trânsito, né? De ficar indo lá na cidade. Então, vou dizer assim, me sinto assim, realizada de poder contribuir com os colegas farmacêuticos, trazer benefícios para a população lá de São João da Barra. Então, muito grata, né? Então, você já era concurseira. Sim, já era concurseira. Sempre estudei. Eu tenho lá meus caderninhos lá de anotação. Então, vamos aproveitar, já que vai vir um concurso da Anvisa, passar dicas de concurso pro pessoal, Bora. Né? Então, gente, sempre, né, ficar atualizado com as principais legislações que caem em concurso na área de farmácia. Então, lá, SUS, estudar sempre a Lei 8.080, 8.142, que são as leis lá do SUS, ficar por dentro da RDC 44, ficar por dentro da Portaria 344, que com certeza vai cair mais certa que o próprio no concurso público, ficar por dentro também da parte de boas práticas farmacêuticas, da parte também do Código de Ética Farmacêutica, ficar atento, sempre está atualizando todo ano o Código de Ética Farmacêutico. Então, essas são legislações clássicas que a maioria dos concursos públicos caem. Aí, dependendo do tipo de concurso, vai acrescentando mais legislações diferentes. Então, como eu já passei assim, por vários anos estudando, eu já tenho muito material já guardado, né? Muita lei, eu tenho várias pastas de legislações, porque, vamos dizer assim, cada um tem seu método de estudar, né? A forma como gosta de estudar. Eu gosto de estudar marcando com papel, marcando lá também com marca-texto. Não gosto de estudar no computador, não, Faço só papel. Um resuminho num caderno, então tem meu caderninho lá com as anotações minhas de concurso público. E uma outra dica legal também, sempre observar os editais anteriores, né, daquele concurso, né, você vai saber aqui qual é a banca examinadora daquele concurso, que geralmente, né, realiza aquele concurso. Aí você vai olhar as provas anteriores e também estudar por provas de concurso da área da farmácia. Eu também tenho várias provas também, só para você ter noção. Tem uma vez que eu dei uma louca e vim fazer aqui no Rio de Janeiro sozinha a prova da Polícia Federal. Até da Polícia Federal eu já tentei fazer a prova já. Então, concurseira nata, que é negócio. A gente sempre está o quê? Com a matéria em dia, porque a gente sempre está estudando. Então, nunca desistir, sempre, né? Uma hora fazer vai. o próximo. Uma hora vai, uma hora chega. Isso aí. Você tentou um tempinho, né? Foram alguns anos tentando. Para esse da vigilância. Não, esse da vigilância... de modo geral. Foi uma primeira vez, né? Auditor fiscal. Os outros era para a prefeitura mesmo, né? Para a farmacêutica, para a prefeitura mesmo. E o mais diferente que eu fiz foi esse da Polícia Federal também, que eu cheguei a fazer também, mas não fui aprovado, infelizmente. Ou felizmente, né? Pois é, com certeza. E como é a sua rotina hoje lá na vigilância? Como é a rotina de um farmacêutico na vigilância? Sim, vamos dizer assim, no início do ano, né, geralmente a gente vai nas farmácias para fazer a renovação da licença sanitária, né? Então, a gente comparece, né, em todas as farmácias, eles geralmente têm um prazo até 30 de abril do ano corrente para dar entrada no processo, solicitando, né, a renovação da licença sanitária. E também pode ter aquelas visitinhas surpresas ao longo do ano, né? Que o fiscal não vai só uma vez no ano, não. Ele pode aparecer em outros momentos também, para verificar também a presença do profissional farmacêutico, para verificar se depois que ele recebeu a licença sanitária, se o estabelecimento recebeu a licença, se pendurou na parede, se estão todos os documentos em dia. Então, a gente faz outras visitas surpresas também. E só por curiosidade também, o farmacêutico, né, dentro, né, da equipe de vigilância sanitária, que é uma equipe multiprofissional, né, além do farmacêutico, também trabalha dentista, nutricionista, também trabalha médico veterinário,
sanitário, sanitaristas, são vários profissionais. Então, eu trabalho com vários especialistas. Então, eu não fiscalizo só a farmácia, eu também fiscalizo também a área de alimentos, que o meu mestrado foi na área de alimentos. Então, eu também fui professora de bromatologia, né? Então, tenho experiência nessa área de alimentos também. Então, fiscalizo também supermercado, restaurante, acompanho a fiscalização dos meus colegas também em clínicas, clínica de estética, clínica odontológica. Então, a gente fiscaliza diversos estabelecimentos, né? Tanto na área da saúde como na área assim, de alimentos, né? Então, vamos dizer assim, na área da farmácia, eu sou a responsável, né, da minha área da farmácia e os outros me acompanham. Aí, quando a gente vai na clínica odontológica, aí o dentista, o responsável, eu vou acompanhando. Então, a gente acompanha de tudo um pouco, todas as fiscalizações. Então, é bom que a gente sabe de tudo um pouquinho, né? Você aprende muito com eles, né? Aprende muito. Então, não fica só limitado à área da farmácia. É um trabalho bem dinâmico, né? Cada dia tá num lugar. Sempre tem uma surpresa. Pode falar algumas, será? Alguma história que te marcou? Então, surpresas que a gente chega lá no local, né? Além de não ter o farmacêutico, né? Que a gente tem que fazer a fiscalização com a presença do farmacêutico. Aí eu chego lá no local, encontro os medicamentos controlados vencidos, ou às vezes, né, a farmácia tá aberta lá e eu solicito, né, para contratar o farmacêutico. Às vezes abriu, não contratou o farmacêutico, eu vou, solicito para contratar o farmacêutico, faço vários visitas e não consegue, porque eles falam assim, que a cidade é pequena aqui, é difícil conseguir farmacêutico, aí acaba a gente tendo que interditar o estabelecimento, infelizmente, já aconteceu de eu interditar estabelecimento. Nesse seu período já aconteceu já isso? Aconteceu de ter interdição e a farmácia não conseguir arcar com os custos, né, não conseguir contratar farmacêutico e ter que fechar mesmo o estabelecimento. É triste, porque a gente não quer que nenhum estabelecimento feche, né, mas às vezes a pessoa não entende, né, que para trabalhar com farmácia é preciso contratar um profissional farmacêutico. Não é uma mercearia, né? Tem que ter um responsável técnico. A importância do farmacêutico lá, responsável técnico, é justamente o quê? Para ajudar na orientação da população. Os medicamentos, gente, o medicamento é uma substância química, um produto químico que pode fazer mal. Ao mesmo tempo que ele tem os benefícios de medicamento, também pode ser um veneno. Então, por isso que o farmacêutico tem que estar lá para orientar a população. Por isso a importância do responsável técnico dentro de uma drogaria. E isso, você, dentro desse período, você pegou esses casos e mais algum, assim, que você lembre, alguma coisa que te marcou? Às vezes a gente chega em alguns supermercados também, encontra, né, além de vários alimentos vencidos também, às vezes até carne seca, que está sendo salgada lá no momento, fazendo um preparo da carne seca, que não é recomendado, que não é um estabelecimento para fazer manipulação daquele alimento. Então, às vezes a gente tem que descartar quilos e mais quilos de carne, né? Então, são coisas assim irregulares que às vezes a gente encontra no local, né? Chega lá no local e, infelizmente, aí tem que fazer todo o termo de apreensão e inutilização daquele produto lá, porque não pode deixar do jeito que a gente encontra lá. Infelizmente, né? Tem que arcar com aquelas consequências. Né? E como que é o dia a dia? Ele é bem tranquilo, então. Já vi que é um trabalho dinâmico, então é bem tranquilo, né? Assim, a ideia é que as pessoas têm que só trabalham em farmácia, não, né? Então, trabalham em outros estabelecimentos, como você disse, né? Isso, a gente trabalha também em outros estabelecimentos também orientando. Sim. Também, né? Trabalho educativo, né? É um trabalho educativo. Então, vamos dizer assim, a vigilância sanitária, além de ir nos locais fiscalizar, a gente também promove eventos também, capacitações. Olha, eu já fui em alguns eventos. É muito legal. A gente faz eventos também para ambulantes também, pessoas que trabalham. Por exemplo, São João da Barra é uma cidade turística. Uhum. Então, no verão fica muito cheio. Lotado. Tem muitos ambulantes que trabalham na praia. Então, a gente também fiscaliza os ambulantes também. Trabalho educativo, na praia também, te dá orientação também para esses ambulantes. Então, organiza eventos, faz também palestras educativas em escolas, em empresas. Então, além da fiscalização, o serviço da educação sanitária também. Isso te ajuda, assim, você vou falar que você estava favorecida, né? Porque já era docente, né? Então, assim, chegou lá, se encontrou. Sim, com certeza, né? Dá pra ver que você gosta do que você faz. Isso, né? O pessoal fala isso, né? Nitidamente. Vamos dizer assim, eu uni a parte, né, do fiscal com a parte da educação sanitária, que é uma parte que eu gosto bastante, foi né? um concurso perfeito, viu, que você fez. Isso. Então, eu gosto bastante. E como que é a parte da Fernanda, criadora de conteúdo? Você fala bastante sobre isso, né? Eu vejo, eu te conheci através, estava pesquisando algumas coisas de vigilância sanitária e apareceu você.
Então, você Isso. fala também bastante dessa sua atuação no Instagram, né? Isso aí. Assim que eu fui aprovada no concurso, né, que eu fiquei aqueles 2 aninhos esperando para me chamarem, eu já comecei a produzir conteúdo Olha, já que na legal. área assim, de vigilância sanitária, falando o que é um manual de boas práticas, Isso o que é é muito um importante, POP, Fernanda, você falar. o que é um PGRSS. Então, né, quem for lá no Instagram Farmacêutica Fernanda Fraga vai encontrar diversas orientações com relação aos principais documentos que são obrigatórios. O farmacêutico apresentar durante uma fiscalização sanitária. Lá tem uma publicação também que eu coloco também quais são os registros obrigatórios, né, que tem que ter o registro de temperatura, tem que ter o registro lá, por exemplo, se tem uma geladeira lá de medicamentos, tem que ter o registro de temperatura da geladeira, e dentre outros registros que Você são dá muita obrigatórios. dica no Instagram, né? Muitas dicas, né? Tanto na área de vigilância sanitária, dicas profissionais também, a parte de dicas de eventos, a parte de divulgação das vagas de emprego também. Então, o Instagram, vou dizer assim, é uma oportunidade que a gente tem de conhecer diversos profissionais farmacêuticos, que eu falo profissionais farmacêuticos de diversos estados, diversas cidades do Brasil. Até já está próximo, daqui a pouco, de acontecer uma live com a farmacêutica lá da Paraíba. Olha só. Que legal. Então, um abraço pro pessoal, né, de lá, Isso. farmacêutica da Paraíba. Aí, a galera da Paraíba, em breve a gente vai fazer uma live com a farmacêutica aí da Paraíba. Então, a rede social aproxima a gente. Então, já que você falou nessa parte da rede social, comentar um pouquinho do livro também. Verdade, mostra pro pessoal. A Fernanda tá com um livro, a Fernanda vai escrever. Fala pra eles qual vai ser a sua... Então, a partir do Instagram, surgiu o convite para eu ser uma coautora do livro Farmacêuticos que Contribuem para um País Melhor. Esse livro foi um projeto que foi lançado durante a pandemia, que eles convidaram diversos profissionais farmacêuticos de diversos estados e diversas áreas de atuação para contarem um pouquinho da sua história, qual o legado, né, que estão deixando para as próximas gerações, explicando um pouquinho da sua área de atuação e como que eles puderam contribuir nesse momento da pandemia. E devido ao sucesso do volume 1, está sendo elaborado o volume 2, o qual eu fui convocada, né, fui convidada para participar do livro. Então, eu vou falar da atuação do farmacêutico em vigilância sanitária. Que legal. Vou contar um pouquinho da minha história. Então, quem quiser, né, conhecer esse livro, pode me procurar lá no Instagram, que a gente vai dar as orientações com relação ao volume 1, quem quiser comprar. E se caso você, farmacêutico, acha que você tem uma linda história para contar da sua atuação farmacêutica e quiser participar do volume 2, ainda nós temos vagas ainda para fechar do livro. Pode entrar em contato com você. Pode entrar em contato comigo, que a gente dá todas as orientações. Se você quiser... se você tem um sonho de escrever um livro, né? Não tem aquela história assim que você fala, né? Eu tenho um sonho de escrever um livro, de plantar uma árvore. Então, Já plantou árvore, Fernanda? Falta isso ainda, que eu vou conseguir. Porque o livro já está a caminho. O livro já está a caminho. Já. Tem previsão de quando vocês vão lançar? Então, se Deus quiser, esse ano ainda vai ser lançado ainda. Tá faltando poucas vagas para completar a quantidade de farmacêuticos, né, para participarem do volume 2. Então, só para vocês terem uma noção, tem farmacêuticos no Rio de Janeiro, de Minas Gerais, tem farmacêutico do Acre, de Rondônia, de Belo Horizonte, de vários estados do Brasil participando desse livro. E aí, a partir do Instagram. Eles não me conheciam também, então a partir do serviço que eu realizava no Instagram, que eles viram, né, que eu era produtora de conteúdo da área de vigilância sanitária, que partiu esse convite para eu ser uma coautora do livro. E a gente também, né? Se conheceu através do Instagram. Sim, como é importante esse canal, né? Com certeza. Então, olha lá, você farmacêutico, né, que às vezes fica com vergonha de aparecer, né, de botar a cara lá para jogo, não fica com vergonha. Tá só divulgando o seu trabalho. Eu sempre bato na tecla, você só tá divulgando o seu trabalho. A extensão do seu trabalho é o seu Instagram. Quando você encarar isso, vira a chave. Com certeza. Não é? É uma coisa importante a gente falar do marketing pessoal. O marketing pessoal é o quê? Como que você vai abrir oportunidade? Você mostrando o que você faz. Senão as pessoas não vão saber quem é a Fernanda Fraga se eu não mostrar o que eu faço. Sim. Então, de vez em quando, eu sempre vou lá. Todos os cursos que eu faço, eu sempre estou postando fotos dos cursos que eu estou fazendo, dos eventos que eu estou participando. Então, o Instagram está sempre em movimento. Mostra que você está sempre se atualizando. Você postou que você estava vindo para cá? Ainda não, Não, né? eu só postei que eu estava vindo para o Rio. Não falei o que ainda, né? Daqui a pouco vai ter o spoiler, né? Não, mas é importante, muito importante, né? Eu acho que é a maior, hoje, forma da gente divulgar o nosso trabalho, né? E você falar de uma coisa tão importante que é a atuação do farmacêutico na vigilância sanitária, o que é vigilância sanitária, o que é o seu trabalho, você usar as mídias sociais. Foi por isso que eu queria te trazer aqui no PharmaCast, para te dar essa voz, assim, ampliar, né, de
muitas pessoas poderem participar disso, né? Desse contato com você virtual. Sim. Mas saberem que o intuito da vigilância é apenas educativo, né? E desmistificar, pelo amor de Deus. Gente, não tem medo. Eu já tirei o medo, viu, Fernanda? Quando você chegou ali, eu fiquei um pouco tensa, brincadeira. Nada. Tá vendo? O medo não precisa, né? O fiscal chega lá, a Fernandinha chega lá e tranquiliza a pessoa, paz e amor, né? E quais são os seus planos, além do livro, né? Quais são os seus planos hoje, assim, da Fernanda, e que você pretende, né, realizar? Então, né, assim como você vem realizando um trabalho excelente, assim, Obrigada, nas redes sociais, né, com o seu PharmaCast, né, com o seu podcast, né, eu gosto muito dessa parte de criação de conteúdo, então quero cada vez mais poder contribuir com a população e também contribuir com os profissionais farmacêuticos a essa questão da valorização do profissional, porque a gente fica tão triste quando a gente vê, às vezes, colegas querendo trocar de profissão. Eu falo, gente, não troca de profissão, não, nós temos mais de 135 áreas de atuação. Então, o que eu puder, assim, ajudar a mostrar os profissionais que não é só drogaria, é muito além da drogaria. Então, é aquele negócio, é só você estudar. Vai lá no Google lá e vai pesquisar as áreas de atuação, se você tem dúvida, né, de quais áreas, pesquisa. Gostou de uma área lá, por exemplo, controle de qualidade de água. O que eu posso fazer para trabalhar nessa área? Ver na sua cidade quais são as empresas que tem na sua cidade que podem atuar um profissional farmacêutico. Na minha cidade, eu trabalho numa cidade pequena, não tem uma pós-graduação. Hoje em dia, por conta da pandemia, surgiram diversos cursos online. Então, você consegue fazer até pós-graduação online. Você não precisa sair da sua cidade para você se atualizar. Então, é importante o quê? Abrir a mente, pensar o quê? Não existe só drogaria, é muito além da drogaria, e tentar ver essas mais de 135 áreas de atuação, e cada vez mais surgem novas áreas de atuação do farmacêutico. A nossa profissão é linda. Então, basta que você se valorizar, como a gente já falou lá no início, né? E buscar o conhecimento, que a partir do momento que você busca o conhecimento, você vai ter segurança para você passar essas informações para a população, passar essa segurança, essas informações, orientações para a sua necessárias, equipe. né? Então, estudar, gente, uma coisa que eu gosto de falar bastante, sempre incentivo isso lá no meu Instagram. O estudo. Sem o estudo, a gente não é nada. A gente sempre precisa estar estudando, sempre se capacitando para a gente ser reconhecido e ser valorizado na nossa profissão. Exatamente. E acho que assim, a ideia do PharmaCast foi isso, trazer áreas diferentes, profissionais diferentes, de regiões diferentes, Sim. Principalmente mostrar que a gente tem um destaque muito grande, que basta a gente se reconhecer dessa maneira também, né? E hoje, Fernanda, se você está quase estourando nosso tempinho, viu como eu te falei que passa rápido? Passa muito rápido. Que você pudesse dar um recado, assim, para farmacêutico que está assistindo, que tem essa vontade de atuar, tem vontade de fazer um concurso na vigilância, para ser, né, mesmo do seu cargo e tudo mais. Qual o conselho que você deixaria? Qual mensagem que você deixaria para essa pessoa que está te ouvindo com tanto carinho, te assistindo? Que esses dias recebi uma mensagem ontem, já era 1h pouca da manhã, a menina falando que os 2 profissionais que tiveram aqui, que fizeram residência, eles mudaram totalmente a visão dela, que ela mandou mensagem, ela falou que quer conhecer eles, ela é do Pará. Então, assim, os 2 são cariocas, né? Meus 2 convidados que vieram aqui são cariocas, e eles ficaram, meu Deus, olha a proporção disso. Então, olha como a gente pode impactar, nossas palavras podem impactar positivamente, né, na vida de alguém que está começando, ou aquele que, igual você falou, não gosto dessa área, olha quantas outras 134 áreas você pode atuar, né? Com certeza. Então, assim, você está numa área, eu tenho outras aí, 134 diferentes para você atuar. Aí. Então, qual a palavra que você deixaria? Qual o incentivo para a pessoa que quer atuar na área de vigilância, né? Ok. Eu vou deixar já um recadinho, assim, para os acadêmicos de farmácia, né? Para vocês aproveitarem o local, né, lá da faculdade, né? Para vocês estudarem. Gente, aproveitem todo o conhecimento que os professores ensinam para vocês. Aproveitem todas as oportunidades que são oferecidas, as monitorias, iniciação científica. Aproveitem todos os eventos que são realizados e participem. Sejam amigos dos seus professores. Isso é uma coisa que eu já falei de várias vezes para várias pessoas. Por quê? Como você viu, né? Eu fui professora, né? Trabalhei nessa parte de pesquisa e depois fui para a drogaria. Quando eu fui para a drogaria, eu já trabalhei com o farmacêutico, que foi meu aluno, e depois era o farmacêutico, assim, meu chefe.
Então, sejam amigos dos seus professores, que um dia, às vezes, eles vão trabalhar junto com vocês. Respeitem o seu colega de classe, porque um dia vocês podem trabalhar juntos também. Então, aquele negócio, gente, terminou a faculdade, não para por aí. A faculdade é só o iniciozinho. Depois da faculdade, é você que vai ter que trilhar o seu caminho após a faculdade. Então, o ensino não acaba. Faça uma pós-graduação, como eu falei, hoje em dia, por conta, né, da pandemia. Hoje em dia, diversos cursos online gratuitos que você encontra na internet. Tem pós-graduação online, residência, né, como já teve, né, o podcast, né, falando sobre residência. Então, a pós-graduação, não pense que você... virei farmacêutico, não preciso estudar mais. Não, pelo contrário, você vai continuar sempre estudando. E para quem pretende seguir essa área, né, de concurso público, estudar, gente, sempre. Às vezes você está trabalhando e não tem tempo para estudar, mas é aquele negócio, você tem que, às vezes, né, abdicar de algumas coisas, né, tem que ter o foco. Não, vou separar tantas horas para eu estudar para o concurso, vou me organizar. Estuda aquelas matérias que você sabe que sempre vai cair em concurso, porque você sempre está com a matéria em dia. Português é muito importante, raciocínio lógico, SUS também é importantíssimo você estudar. E dependendo da área que você vai fazer também, tem a parte de direito administrativo, essa parte de direito constitucional e por aí vai. Você tem que estar por dentro dessas matérias. E quando sair o edital, aí você vai vendo assim, as outras matérias já estão tudo em dia. Então, eu vou ver agora as outras matérias que eu não estudei ainda para eu focar. Então, você tendo esse foco... Outra coisa, uma dica, às vezes tem gente que não pensa, né? Às vezes você pensa assim, eu tenho que estudar para concurso público, eu não tenho um livro para estudar. Tenta acesso lá na faculdade que você estudou. Eu posso ter acesso à faculdade, ficar lá na biblioteca lá estudando o livro, né? É uma dica, né? Você ir lá para a biblioteca da sua instituição e vai lá ver o livro lá e fica estudando lá na biblioteca lá, que às vezes a gente não consegue levar o livro mais para casa por não ser mais aluno da instituição, mas você às vezes consegue acesso à biblioteca para você ficar lá estudando. E hoje tem internet também, né? Que ajuda muito. Sim, com certeza. Aula online no YouTube. Isso. Né? E dependendo dos concursos públicos também, tem gente que faz grupos de estudo, até por conta aí agora da Anvisa, né? Já tem grupos de estudos que o pessoal está fazendo para trocar conhecimento, trocar figurinha, né? Na hora de estudar, né? Que estudar em grupo, né? Também é uma ótima alternativa também. Então, gente, ficar sempre atualizado. Nossa profissão exige isso da gente, ficar sempre atualizado. Então, fica a dica, estuda que cresce. Fernanda, muito obrigada por você estar aqui. É uma honra. Quero que você volte mais vezes para falar das outras áreas que você atua. É criadora de conteúdo, é professora, pesquisadora, isso. Então, a gente tem muito assunto para tratar, né? Aqui, as portas do PharmaCast estão sempre abertas para você. Obrigada por ter vindo de tão longe, né? Para estar aqui. Eu não sei nem como te agradecer. Espero que muitas pessoas, que as suas palavras entrem de uma maneira muito positiva, não tenho dúvida disso, que os farmacêuticos pensem sempre que é possível. Com certeza. Que você tem uma história muito bacana, né, de luta, nada foi fácil, né, acredito, só de eu estar falando, você está já se emocionando, que você sabe que não foi fácil você chegar até onde você chegou, e parabéns novamente por isso, por ser essa profissional, né, incrível, e que merece todo o reconhecimento de todos nós, viu? Muito obrigada por falar um pouquinho pra gente, né, para todo mundo que está assistindo, da atuação do farmacêutico na vigilância sanitária. Eu que agradeço o convite, fico honrada, né, por participar nesse meu primeiro podcast. Que felicidade! E você é um orgulho pra gente, né, da nossa profissão farmacêutica, muito obrigada. Tá aí sempre atuante aí, então... E a gente vai ter muito projeto pela frente, Fernanda. Sim, Deus com certeza. Gente, mais um episódio, viu? Espero que vocês tenham gostado. Disponível no YouTube e em outras plataformas também. Novamente, Fernanda, muito obrigada. E fiquem ligados aqui no PharmaCast, sempre com a pretensão de valorização profissional, valorização da nossa profissão. Tchau, tchau, gente. Tchau. Obrigada, Fernanda. Nada, querida.